Fala rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, hoje eu vou falar sobre um vídeo muito solicitado aí por vários inscritos no canal, que basicamente é sobre os possíveis erros que acontecem durante a mineração, algumas coisas que impedem da gente minerar, outras que acontecem durante a mineração e que muitas vezes possuem soluções simples. O primeiro deles será erros que necessitam que façamos alocação de memória virtual, ou seja, a paginação de memória. Então temos erros aí como memória insuficiente para a alocação do DAG, impossibilidade de realizar a escrita do buffer para o DAG, normalmente chamados de OpenCL Error -61 e -38. Temos também o erro OpenCL -4, ambos acabam causando, o watchdog GPU error e acaba tendo que reiniciar o minerador. Lembrando que temos comandos para prevenir esse reinício. Erro de falha de memória, CUDA program, mesmo tendo o suficiente para minerar. Erros como falha no buffer da memória, CL create buffer -4 e fatal errors como CL set kernel arg -48. Ambos podem estar zerando o hash das suas placas e até estar reiniciando o minerador ou até fechando. Mas qual seria a solução? Então, galera, se a configuração da sua rig ou computador atender os requisitos para a mineração de determinada criptomoeda e apresentar estes erros, possivelmente pode ser um erro de alocação de memória virtual. Quando nós montamos uma rig, por exemplo, uma rig com 4 GB de memória, é muito comum acontecer isso no Windows. Uma forma de resolver é colocando mais memória RAM e a outra é realizando a alocação da memória virtual. Em tese, a quantidade que temos de memória RAM teria que ser igual à quantidade que temos de memória da placa de vídeo. Por isso que podem ocorrer estes erros. E a solução dele é muito simples, Nós iremos fazer um swap da memória do HD, alocando mais memória virtual. Então, galera, para fazer a alocação da memória virtual, vocês vão ter que ter este ícone aqui, meu computador na área de trabalho, clica com direito e vai em propriedades. Vai clicar na opção configurações avançadas do sistema. Na aba avançada, opção desempenho, clique em configurações. Vai aqui na opção avançado e aqui onde está escrito memória virtual, vai clicar em alterar. Vai clicar aqui em tamanho personalizado e vai colocar no tamanho inicial de megabytes 16.000. E no tamanho máximo, vocês vão colocar 32.000. Clica em definir, ok. Ok novamente. Normalmente ele pede para reiniciar o computador. Então vocês reiniciam ele e assim que iniciar o Windows, as alterações já vão estar salvas. Outra forma de acessar aquela opção é vocês clicarem aqui na bandeira do Windows e escrever configurações avançadas. Vai clicar aqui em exibir configurações avançadas do sistema. Vai nas configurações, avançado, memória virtual, clique em alterar e já vai estar na opção que nós realizamos as alterações. Caso esses procedimentos não funcionem, vocês ainda podem digitar alguns comandos no minerador para tentar sanar essa pane. Por exemplo, no Phoenix Miner nós temos aí o -eres 0 ou o CL kernel 0, que ajudam em alguns possíveis erros. E também, se for placa da AMD, pode instalar aí o AMD ATI Pixel Clock Patcher, que também às vezes auxilia. Erros como conexão perdida, a pool fechou, não está conseguindo se conectar na época, o Stratum Bridge não responde. Estes erros realmente estão relacionados com as configurações, Então é interessante no arquivo editável do teu minerador tu verificar se realmente a wallet está correta, se realmente a pool está correta, se ela está utilizando, por exemplo, SSL ou não, se está fazendo a configuração correta para isso. Se está utilizando SSL e está dando essa pane, troque. Teste a conexão em uma porta sem SSL ou até em outra pool, porque às vezes adianta. Às vezes o antivírus ou o firewall está bloqueando o minerador. É interessante sempre deixar o minerador na versão mais atualizada possível. Eu aqui inclusive deixo 2 pools conectadas, Caso a primeira cair, tem a segunda para se conectar. Mas não só isso. Verifique a conexão com a internet. Se está utilizando Wi-Fi, tente diretamente no cabo ou até numa conexão 3G só para ver se altera alguma coisa. E verifique se os seus equipamentos não estão com gerenciamento de economia de energia. Se tiver, é interessante desativar, até porque ele vai entrar em modo economia, E pode desconectar um adaptador Wi-Fi, pode desligar um HD caso você esteja minerando uma chia, pode colocar a sua placa de vídeo em modo de economia de energia. Então são vários fatores aí que ele pode acabar influenciando. E uma ressalva, se você está utilizando um adaptador Wi-Fi, não se esqueça de entrar no gerenciador de dispositivos,
clicar lá no seu adaptador Wi-Fi, ir na opção gerenciamento de energia e desmarcar a opção que o computador pode desligar o dispositivo para economizar energia. AMD ou NVIDIA não encontradas. Este erro normalmente está associado à falta dos drivers atualizados, né, ou instalados no computador. Então não se esqueça de entrar aí, se está utilizando placa da AMD, no site da AMD para fazer o download dos drivers, ou no site da NVIDIA para fazer download aí dos drivers para placas da NVIDIA. Se a sua placa não atender os requisitos mínimos para a mineração daquela criptomoeda, como por exemplo tentar minerar o Ethereum com placa de 3 GB, 2 GB ou 1 GB, não irá funcionar, vai dar falha. Não somente o Ethereum, tem criptomoedas que precisam de placas de vídeo de 5 GB para cima, 6 GB para cima e assim por diante. Mas lembrando que sempre temos moedas alternativas aí, porém elas vão render menos provavelmente. Normalmente para o minerador ficar fechando, ou o antivírus excluiu ali, né, o arquivo executável do minerador, ou alguma alteração que você fez no arquivo batch não deu certo e ele vai ficar dando erro, vai fechar ou não vai iniciar o minerador. Os que são mais chatos para resolver, né? Como quando ocorre queda parcial ou total do hash da GPU, ou até mesmo quando o minerador fecha sozinho e não retorna devido a um problema aí de watchdog. São vários, né? Como a gente vê acontecendo muito aí, aquela frase, né? WDOG da GPU XYZ não responde, GPU hangs em OpenGL call exit, são frases que incomodam, né? Porque geralmente acontecem em GPUs específicas e não é em todo o minerador. E nesse tipo de situação, nós temos uma série de procedimentos que nós podemos estar realizando para tentar corrigir o erro, como verificar primeiro qual a placa que está apresentando o erro. Normalmente tem uma placa específica, mas se for todas também não vai mudar, né, as séries de procedimentos. Se você utiliza 4 GB de memória RAM, é ideal também fazer a alocação da memória virtual. Também podemos estar ajustando o overclock. O overclock demasiado pode dar erro nas tuas placas de vídeo, né? Por isso que é interessante sempre configurar o overclock conforme os parâmetros lá do Nice Hash Overclock Settings, o Atomine, que são overclocks já utilizados e testados. Assim evitamos algumas panes, né? Lógico, colocou lá o overclock, por exemplo, do Atomine e vai realizando leves ajustes. Viu que piorou? Volta atrás. Viu que melhorou? Mantém e verifica a estabilidade. É interessante também verificar se o Windows está atualizado, se os drivers da placa de vídeo estão atualizados também. Lembrando que às vezes tem drivers específicos aí, por exemplo, a 3060, o driver AMD Blockchain para algumas placas aí da série AMD. E no demais é o mais atualizado desde que não tenha queda de hash, né? Um outro fator que causa bastante esses problemas, né, de queda de uma GPU ou outra, são os problemas com a alimentação. Então é sempre bom verificar ali como é que está as condições do Riser Card, às vezes uma simples conexão ali entre os encaixes. Eu já tive inclusive Riser Cards com defeitos, né? Então é sempre bom trocar ali para o outro e testar. Se melhorou, tu já sabe que o Riser pode estar com problema. Também é interessante fazer um dimensionamento correto da fonte, para ter certeza que ela aguenta de fato aí, né, os teus equipamentos. Que nem eu sempre falo, a fonte é a alma de toda a rig, né?
E temos alguns comandos que podemos estar solucionando, né? Então, por exemplo, no Phoenix Miner, podemos estar utilizando o "-gzer2". Esse comando vai fazer que as GPUs meio que façam a geração de DAGs, né, de forma individual para evitar as falhas. Temos o comando "-eres2", que ajuda na alocação dos buffers de DAG muito grandes, o que melhora a estabilidade do minerador. Temos o comando "clkernel 0 ou 1", né, que basicamente seleciona o tipo de OpenGL que tu quer utilizar, genérico, alternado, otimizado, turbo. E às vezes esses comandos aí nos mineradores ajudam bastante. Alguns erros que podemos nos deparar aí através do HiveOS. Erro de temperatura 511, driver error ou até configurações aplicadas com erros. Normalmente isso aí pode estar relacionado a um overclock muito alto, bem como as próprias conexões, né, do Riser Card, SATA, Molex, 6 pinos, cabo PCI Express da fonte, o que alimenta o sistema da rig no geral. E lembrando, galera, normalmente no HiveOS um over demasiado gera bastante steady share e invalid share. Problemas de conexão SSL, TLS, falha em conexão, normalmente está ligado à pool, à porta utilizada ou ao wallet. Então verifique se tudo está correto. Se tudo estiver correto, teste a pool com outra porta ou até mesmo outra pool. Erro na conexão com API Server pode estar ligado à pool ou até à própria internet, né, ou a falta dela. Então, se ocorrer, reinicia lá o roteador para resetar as configurações de IP. Se persistir, tente conectar diretamente o cabo RJ45 ao invés de um adaptador Wi-Fi. Como normalmente esse erro está relacionado à internet, talvez é interessante testar com outra, né, até a própria 3G do celular. Então, pessoal, só para mostrar a vocês alguns erros que podem acontecer, né, durante a mineração e que às vezes tem uma solução fácil. É isso aí, tamo junto.